É o que nós oramos nesta noite e te agradecemos para a glória do teu nome. Amém. Pastor Juliano, com toda a liberdade, para nos falar a palavra de Deus. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, e o verso de número 16. Quero agradecer a Deus pela confiabilidade da Secretaria de Missões e também ao nosso pastor presidente, pastor Davi Cirilo, toda a equipe envolvida nesse trabalho. E eu tenho certeza que vidas serão alcançadas e abençoadas pelo impacto da palavra que está sendo ministrada todos esses dias. A igreja também será alvo das bênçãos do Senhor. Deus é fiel e não fica devendo nada para ninguém. Eu creio que esta noite é uma noite oportuna, que já estava marcada no calendário de Deus. Tenho certeza que seremos abençoados em nome de Jesus. Capítulo 3, verso 16, considerado o versículo de ouro, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Graças a Deus. Podeis tomar o assento, os que podem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos nesta via pública, ao ar livre, muito bom. Meus irmãos e ouvintes deste som, eu quero aproveitar os minutos que tenho para poder transmitir algo que o Senhor Deus colocara no meu coração. Todos nós conhecemos este versículo que é bem citado, que fala do grande amor de Deus. O apóstolo João, ele foi feliz em escrever este versículo tão considerado. Este mesmo João, ele também escreveu 3 epístolas que também têm o seu nome: a 1 João, 2 João, 3 João e também a revelação do Apocalipse. Este João, ele é conhecido como o apóstolo do amor. Haja vista que era um dos amigos íntimos de Jesus. Jesus, ele tinha 12 discípulos. Entre esses 12, tinha 3 amigos íntimos, Pedro, Tiago e João. E este João, ele era o mais chegado. E teve o privilégio de escrever este versículo central, e que tudo se resume aqui, no amor do nosso Deus. Aleluia. A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. O mesmo João, na sua epístola, no capítulo 3, no versículo de número 8, ele disse que o Filho de Deus se manifestou para desfazer toda a obra do diabo. João também
nesta mesma epístola, no capítulo 4, no versículo de número 19, ele diz que nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Aleluia! Tito, ele disse na sua carta pastoral que a graça de Deus, ela foi manifesta a todos os homens para trazer a salvação. Aleluia. E eu creio que este amor, ele vai se manifestar nesta noite na vida de alguém. Eu creio que o Senhor Deus também se manifestou para desfazer toda a obra do diabo, porque também ele veio para isso, aleluias. Se eu fosse você, eu levantava a mão e glorificava esse Deus Todo-Poderoso. Dá-me água, aleluia. Deus, ele fez tudo perfeito, meus queridos irmãos. Aleluia. No livro de Gênesis, capítulo 1, a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E a Bíblia diz que o Senhor, ele foi formando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Deus, no seu primeiro dia, ele criou a luz, dizendo: haja luz, e houve-se luz. Deus, ele criou os firmamentos. Deus, ele criou as vegetações. Deus, ele criou as águas. Deus, ele fez a divisão entre o dia e a noite. E Deus, ele foi criando e foi vendo que era bom. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que o Senhor Deus, no sexto dia, ele mesmo desce do céu na terra e disse: façamos o homem à imagem e semelhança. Aleluia! E o Senhor Deus, ele formou o homem do pó da terra com as suas próprias mãos. E sobre as suas narinas, ele soprou sobre aquele boneco, e o homem foi feito alma vivente. E ali o homem foi formado. E também o Senhor, ele formou um jardim no Éden e colocou este mesmo homem dentro daquele jardim para duas funções: para guardar o jardim e também lavrar a terra. E a Bíblia diz que Deus, olhando lá do alto e vendo que o homem estava só, e disse: é bom que o homem não viva só, vou fazer-lhe uma disjuntora. E a Bíblia diz que o Senhor Deus, ele desce, dá um sono profundo em Adão, e tira uma das suas costelas e forma a sua companheira, a sua mulher, a sua disjuntora. E ali aquele casal dentro daquele jardim, mas dentro do jardim também tinha um animal que era astúcio, a serpente. Aleluia! E a Bíblia diz, irmãos, que Deus tinha dado uma ordem para o homem, para que ele pudesse comer do fruto de toda árvore que estava no meio do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente foi e seduziu a Eva, e Eva comeu do fruto e pecou. E também oferecendo para Adão, e eles pecaram. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, através do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, verso de número 23, que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Todos morreram e estão destituídos da glória de Deus. Mas também, por um homem nós fomos justificados, aleluia, que é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, para nos dar o direito de salvação eterna, aquele que foi enviado, aleluia, depois da sua glória, para descer na terra e resgatar o mais vil pecador.
A graça de Deus, ela foi manifesta, aleluia. O diabo, ele pensou que tinha vencido os projetos de Deus, mas o nosso Deus, ele nunca perdeu, não perde e jamais perderá uma batalha. O inimigo tentou e pensou que tinha vencido, mas a primeira profecia acerca do Messias, ainda lá no princípio, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Meu Deus, aleluia. Aleluia! A primeira profecia acerca de Jesus, o Cristo. O diabo pensou que tinha vencido. E a Bíblia diz que através do pecado que entrou, o homem foi tirado de dentro do jardim. E foi posto um anjo com uma espada desembainhada, guardando todo o jardim. O pecado, ele faz separação entre o homem e Deus, Deus e o homem. Aleluia. O pecado entrou na terra. Aleluia. Mas Deus, ele continua com os seus projetos. Aleluias, passa-se a dispensação da inocência, entra-se a dispensação da consciência, e Deus vai levantando. Deus chama Abraão, Deus chama os patriarcas erram, os patriarcas falham, entram os reis e os profetas se corrompem, eles falham, aleluias, e o inimigo pensando que já tinha vencido, e Deus olhando lá do céu, aleluia, e no momento, profeta Isaías, ele disse, no capítulo de número 7, no versículo de número 14, que de uma virgem nasceria um e o seu nome seria Emanuel. No capítulo de número 9, Isaías disse, eis que um menino vos nasceu e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A profecia se cumpre. Aleluia! Isaías, ele diz no capítulo 6, a quem enviarei? Aleluias! E alguém disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus lá no céu, aleluia! Se compadecendo pelo pecado da humanidade, se compadecendo de muitas pessoas, ele conseguia enxergar as nossas vidas nos dias de hoje. Aleluias! E ele resolve, eu vou descer na terra. A Bíblia diz que Jesus despojou da sua glória e desceu em forma de homem, se humilhou. Aleluia. Jesus, ele cresceu, ele nasceu, ele cresceu em toda a sabedoria. Saiu de cena por um momento, mas depois volta para cumprir o seu ministério terreno na terra. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que Jesus, aonde ele passava, ele restaurava as famílias, ele expulsava os demônios, ele curava os enfermos, os cegos enxergavam, os milagres aconteciam, porque Jesus, ele veio desfazer toda a obra do diabo. E Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer que Jesus é vida, a bebida é morte, Jesus é vida, a droga é morte, Jesus é vida, a prostituição é morte, Jesus é vida, a mentira é morte, Jesus é vida, porque ele veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Quem sabe você está me ouvindo nesta noite, quem sabe este som está chegando ao teu ouvido, quem sabe você desceu ao mais baixo nível, batendo em algumas portas e não encontrando uma solução para o seu problema, mas nesta noite a igreja está nesta via pública anunciando que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E tem um projeto na tua vida,
Quem sabe você desceu ao mais baixo nível, você buscou no espiritismo, você buscou na macumbaria, você buscou no centro, aleluia, mas não encontrou uma saída. Mas nós estamos anunciando, aleluia, que o Filho de Deus, o Jesus, ele veio desfazer toda a obra do diabo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus, ele veio cumprir esta missão. E nós damos sequência aqui na cidade de Alto Araguaia. Nós estamos cumprindo, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus está cumprindo o ide de Jesus, porque lá em Marcos capítulo 16 está escrito: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê está condenado. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e se comerem alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum, aleluia. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nesta noite, Jesus tem cura para o teu corpo físico, Jesus tem cura para a tua alma, Jesus tem restauração para o teu casamento. Jesus está falando contigo, aleluia. O Filho de Deus está falando contigo. Oh, se eu fosse você, eu glorificava Deus. O amor de Deus, ele foi manifestado. Aleluia. João, ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Jesus que nós estamos pregando aqui nesta noite, ele ama a todos. Jesus ama o macumbeiro, Jesus ama o feiticeiro, Jesus ama você que talvez está aí cheirando uma carreira de cocaína, talvez embriagado num copo de cerveja. Jesus te ama. Jesus ama aquele que está na sarjeta, na lata do lixo. Jesus ama o traficante. Jesus ama todos. Mas eu trago para você nesta noite, para receber a vida eterna, para entrar no céu, tem que crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o enviado de Deus, que Jesus ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar o direito de salvação eterna. E o Senhor, ele está me dizendo nesta noite, que esta noite é uma noite de oportunidade. Esta é uma noite que o Senhor está dando alguma chance para algumas pessoas. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele tem um plano na tua vida. Ele tem um plano contigo. Você é um escolhido do Senhor. Ele te ama. Oh, aleluia. Jesus, ele exerce o seu ministério. Aleluia. Mas ele vai até a cruz. Ele precisa cumprir a sua missão. Jesus, ele é preso. Jesus, ele é condenado. Jesus agora carrega uma cruz sobre os seus ombros, em direção ao Monte Caveira. Jesus agora está passando sob uma humilhação terrível, tudo pela minha vida, pela tua vida. A Bíblia diz que Jesus é crucificado, ele é pregado na cruz, ao lado de dois malfeitores, uma à direita, outra à esquerda. E Jesus na cruz do meio. Aleluia. E o ladrão da esquerda blasfemava dizendo: tu não é o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Tu não é o rei dos judeus. E Jesus ali, todo machucado, dilacerado, angustiado, mas em silêncio,
Mas o ladrão da direita, ele olha para o ladrão da esquerda e diz: nós merecemos estar aqui nesta condição porque nós infringimos a lei, nós praticamos o mal, nós merecemos estar aqui, mas esse que está no meio, ele é justo. Aquele ladrão da direita, ele não desperdiçou a tua última oportunidade. Aquele ladrão da direita, ele se arrependeu dos seus pecados. Ele reconheceu que aquele que estava na cruz do meio era o Filho de Deus, era o justo. Ele não desperdiçou a sua última oportunidade. E olhando para Jesus, ele disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando eu entrar no teu reino. E Jesus, olhando para ele, disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. O paraíso foi inaugurado com um malfeitor. Quem sabe você está me ouvindo dentro desta casa, debaixo deste pé de manga, quem sabe nesta esquina sentado. Jesus, ele está te dando uma oportunidade. Ele quer que você entregue a tua alma a Ele e Ele mudar a história da tua vida. Porque Ele te ama. É uma noite de oportunidade, é uma noite de segunda chance. Jesus te ama, Ele te chama, venha ao encontro dEle. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E aquele homem, ele recebeu a salvação eterna. Talvez alguém diz: para minha vida não tem mais jeito, o que eu fiz não tem perdão, não tem jeito, não tem como reverter, não há perdão para os meus pecados. Mas nesta noite, o Filho de Deus, ele está falando contigo, porque ele te ama, ele tem um projeto na tua vida. Aleluia. Meu Deus, que maravilha, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és lindo, Senhor. O amor, ele se manifestou, aleluia. Deus, ele ama todos, ele te ama, aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor Jesus, ele entregou o seu Espírito e morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Glória. O Deus que nós estamos pregando aqui é um Deus vivo. É um Jesus ressurreto. Aleluia. Isaías diz no capítulo de número 59 que as mãos do Senhor não estão encolhidas para poder salvar, e nem os seus ouvidos agravados para não ouvir. A mão do Senhor, ela está estendida, aleluias, porque o Jesus que nós estamos pregando aqui é um Jesus vivo. Ele tem mão, aleluias, mas as suas mãos estão estendidas. Ele tem olhos, mas ele enxerga você. Ele tem perna e ele tem o poder de andar sobre as ruas desta cidade. É um Jesus vivo, aleluia. E as suas mãos, ela está estendida para trazer salvação. Glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Amado Jesus, aleluia. Cadê você? Cadê você, aleluia? Cadê você, aleluia, que está ouvindo esta palavra? Eu quero te fazer um convite nesta noite. Vim até este altar e entregar a tua vida a Cristo. Quem sabe você tem desanimado da vida. Quem sabe a depressão entrou dentro da tua casa, da tua vida, e você tentou tirar a sua própria vida. Você está desistindo da dádiva do Senhor, que é a vida, mas o dono da vida está te chamando aqui nesta noite, porque Ele quer mudar a história da tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória. Nós não podemos ver, mas nós sentimos a presença dEle.
E tudo isso pela fé, meus queridos irmãos, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam, aleluia. Você não está vendo, mas tem uma certeza, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu creio enquanto eu prego nesta noite, a tua fé está sendo levantada, a tua autoestima está sendo levantada, a doença está saindo, alguém está sendo liberto pelo poder do Filho de Deus, o Jesus Nazareno. Aleluia, aleluia. Verdade, Deus, é verdade. É uma noite de salvação, mas é uma noite de milagres também, aleluia. Jesus, Ele é poderoso. A Bíblia diz que havia uma mulher que sofria com uma enfermidade há 12 anos, um fluxo de sangue. Esta mulher, ela gastara todos os seus bens nas melhores medicinas, mas não encontrou uma solução para o seu problema. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus, e Jesus estava passando por aquelas cercanias, aleluia, e eu creio que a fé daquela mulher se levantou. Aquela mulher, ela tinha que romper alguns obstáculos. O primeiro obstáculo era a sua fraqueza. Aquela mulher estava pálida, aquela mulher estava fraca, aleluia. O segundo obstáculo, ela não podia chegar perto de Jesus, porque ela não era judia. Ela tinha que quebrar os protocolos, mas a Bíblia diz que ela se levantou, encarou a multidão, ela foi em frente e disse no seu íntimo: eu tenho que tocar em Jesus, eu vou tocar em Jesus, aleluia. E a Bíblia diz que ela foi rompendo a multidão, foi passando a multidão, até que ela consegue tocar na orla de Jesus. E quando ela toca na orla de Jesus, o Senhor Jesus, Ele sente e disse assim: alguém me tocou. E os discípulos que estavam à sua volta diz: mestre, como você diz que alguém me tocou? Ao tamanho da multidão, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E Jesus, olhando naquele momento, no meio daquela multidão, disse para aquela mulher: filha, a tua fé te salvou. Aleluia. Jesus, Ele não erra o endereço. Havia uma grande multidão, mas o Senhor Jesus apontou para aquela mulher. Aleluia. Há uma grande multidão aqui nesta noite. Há muitos ouvintes desta palavra, mas o Senhor não erra o endereço. A bênção do Senhor está alcançando a tua vida, está alcançando a tua casa, está alcançando a tua família. Aleluia, aleluia. Jesus não erra. Aleluia. Jesus está curando alguém aqui nesse momento. Jesus está libertando alguém de enfermidade. Jesus está libertando alguém de opressões malignas. Aleluia. Oh, Jesus, Ele disse: filha, tua fé te salvou. Imediatamente o sangue foi estancado, aquela mulher foi curada e também foi salva pelo poder do Filho de Deus. E Jesus está falando conosco aqui nesta noite. Jesus está falando contigo nesta noite. Jesus está falando com alguém aqui nesta noite. Tem alguém que está tocando em Jesus, tem alguém que está tocando pela fé em Jesus. Então recebe a tua cura, recebe o teu milagre. Aonde houver uma enfermidade agora, seja curado pelo poder do toque de Jesus, seja liberto pelo poder do toque de Jesus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar de pé. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua família. Eu quero orar pelos teus filhos. Eu quero orar pela cidade de Altaraguaia. Eu quero orar por você nesta noite. A bênção de Deus, através da pregação da palavra, ela vai alcançar muitas casas aqui. Aleluia.
Se tiver alguém aqui que quer aceitar Jesus como Salvador, nos dê um sinal. Você que está parado e queira reconciliar com Jesus. Talvez você pregava e não prega mais. Você cantava e não canta mais. Você fazia a obra de Deus. Você às vezes participou até do altar santo, mas está caído, está na sarjeta, está em algum lugar ouvindo esta palavra. Eu quero orar pela tua vida. Oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia. Você Oh glória, oh glória. com a síndrome do pânico, você com uma depressão, você com uma ansiedade forte, eu quero orar pela tua vida nesta noite, porque Jesus se manifestou para desfazer toda a obra do diabo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glórias! Alguém com uma enfermidade aqui nesta noite, um caroço, um corpo estranho atingiu o seu corpo, um nódulo, um caroço, vem aqui, nós vamos orar em nome de Jesus. Eu quero convidar minha filha Vitória para louvar. E você que precisa de uma oração, venha. Aleluia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele te ama. Jesus, ele tem um propósito contigo. Ele conta contigo. Ele quer fazer uma grande obra na tua vida. Menegavassura, mandarábia. Oh, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. A mão do Senhor está estendida sobre a cidade de Alto Araguaia, aos 4 cantos desta cidade. Toda obra maligna está caindo por terra agora. Todo o poder do diabo está sendo destruído agora. Se eu fosse você, eu adorava.